terceiro fenômeno que nós vamos estudar é o da constitucionalidade superveniente. Ou seja, constitucionalidade superveniente é diferente do fenômeno que nós vimos anteriormente, porque neste caso a norma ela vai surgir inconstitucional e posteriormente ela vai ser constitucionalizada. Então a constitucionalidade dela é superveniente, ela acontece depois. Ela nasceu inconstitucional e se torna constitucional. Então como que a gente pode definir a constitucionalidade superveniente, que inclusive foi cobrada na prova do MP de Goiás em 2016? Podemos definir da seguinte forma: ocorre quando uma norma originariamente inconstitucional é constitucionalizada em razão do surgimento de uma nova Constituição ou emenda. Em outras palavras, há uma mudança de parâmetro com o surgimento de uma nova Constituição ou com uma emenda constitucional, e com essa mudança de parâmetro, aquela norma que originariamente era inconstitucional, ela passa a ser compatível com esse novo parâmetro. Essa teoria é aceita no Brasil? Uma lei que nasceu inconstitucional, ela pode ser constitucionalizada por uma nova Constituição ou por uma emenda? Para a gente responder a esta pergunta, a gente tem que primeiro saber se no Brasil a lei inconstitucional é um ato nulo ou se ela é apenas um ato anulável. Porque se ela for um ato nulo, ela já nasceu morta. Então ela não pode ser ressuscitada. Agora, se ela for apenas um ato anulável e não tiver nenhuma decisão declarando a inconstitucionalidade dessa lei, nada impede que a partir da nova Constituição ou daquela emenda, a lei seja aplicada como sendo constitucional. Qual é a teoria que o Supremo Tribunal Federal adota? A lei inconstitucional tem qual natureza? O Supremo adota esta teoria de que a lei inconstitucional é um ato nulo, que é o entendimento do direito norte-americano. Se ela é um ato nulo, o Supremo vai admitir a constitucionalidade superveniente? Não, porque ela já nasceu morta. Então a Constituição não poderia ressuscitar esta lei, a não ser que ela dissesse expressamente. Uma Constituição nova, ela pode estabelecer o que ela bem entender, mas não ocorre isso de uma forma automática. Um exemplo interessante é o da Constituição do Estado do Paraná, que consagrou a contribuição dos inativos mesmo antes da previsão na Constituição de 88. E aí, esse dispositivo foi questionado no Supremo Tribunal Federal. Passaram-se os anos, o Supremo não julgou aquele caso e veio a reforma e passou a prever a contribuição dos inativos na Constituição Federal. Isso fez com que aquela norma da Constituição do Estado do Paraná fosse constitucionalizada? O Supremo entendeu que não, porque, segundo ele, a lei inconstitucional é um ato nulo, então não poderia ser ressuscitada pela emenda. Veja a decisão do STF. Em nosso ordenamento jurídico, não se admite a figura da constitucionalidade superveniente. Lei estadual, eu falei Constituição do Paraná, na verdade foi uma lei, não foi nem na Constituição. Lei estadual 12.398, de 98, que criou a contribuição dos inativos no estado do Paraná, ou seja, 5 anos antes da previsão feita pela Emenda Constitucional 41 de 2003. Por ser inconstitucional ao tempo de sua edição, não poderia ser convalidada pela Emenda Constitucional 41 de 2003. Se o Supremo admitisse a constitucionalidade superveniente, o que ele iria fazer? Ele ia dizer, olha, esta lei, a partir da Emenda 41, ela pode ser aplicada. Entre a sua promulgação e a Emenda 41,
ela não poderia ser aplicada porque ela seria inconstitucional. Mas como não houve essa declaração, a partir da emenda, ela pode ser aplicada. Se o Supremo adotasse a tese do Kelsen, de que a lei inconstitucional é um ato apenas anulável, ele faria isso. Mas como ele entende que a lei inconstitucional é um ato nulo, ela tem um vício de origem e, portanto, ela não pode ser ressuscitada pela nova Constituição ou pela nova emenda, a não ser, como eu disse, que haja uma previsão expressa. Quarto e penúltimo fenômeno: efeito repristinatório tácito. Esse tema foi muito cobrado, principalmente com o advento da Lei 9868, de 99, que trouxe previsão de efeito repristinatório tácito. Foi cobrado, por exemplo, na prova do MP de São Paulo, em 2011, TJ de Minas em 2012 e em outros concursos mais recentes. Como que nós podemos definir o efeito repristinatório tácito? Ele consiste na restauração automática da vigência de uma norma aparentemente revogada. Por que eu estou colocando aqui uma norma aparentemente revogada? Para diferenciar o efeito repristinatório tácito da chamada repristinação tácita. Eu alerto para vocês que não são todos os doutrinadores que fazem essa distinção. Alguns tratam como sinônimo repristinação tácita e efeito repristinatório tácito. A meu ver, não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Porque na repristinação tácita há restauração automática da vigência de uma norma efetivamente revogada. Então essa é a diferença. No efeito repristinatório tácito, a norma aparentemente foi revogada, mas na realidade ela não foi. Na repristinação tácita, ela efetivamente foi revogada por outra. Então a gente estuda isso lá na faculdade, nos primeiros anos, né? A repristinação tácita, geralmente introdução ao estudo do direito, que é aquela hipótese onde você tem três leis: a lei A, a lei B e a lei C. A lei B revoga a lei A. Vem a lei C e revoga a lei B. O fato de a lei B ter sido revogada faz com que a lei A automaticamente volte a ter vigência? Ocorre esse restabelecimento da condição anterior da lei A? Porque isso que é repristinação, é o restabelecimento de uma condição anterior. A lei A, ela restabelece sua condição anterior? Não. Se a lei C apenas revogar a lei B, a lei A não volta a ter vigência. A não ser que a lei C expressamente diga: fica revogada a lei B e volta a ter vigência a lei A. Ou seja, se for uma repristinação expressa, ela é admitida. Agora, a repristinação tácita não é admitida. Veja o que diz a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Salvo disposição em contrário, ou seja, salvo se a lei C disser expressamente, a lei revogada, no caso a lei A, não se restaura por ter a lei revogadora, no caso a lei B, perdido a vigência. Então isso está lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que se aplica apenas ao direito infraconstitucional. No caso da Constituição, pode, por exemplo, uma Constituição A ser revogada por uma Constituição B, vem uma Constituição C e revoga a Constituição B. Isso faz com que a Constituição A volte a ter vigência, já que não se aplica a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é uma lei infraconstitucional, à Constituição? No caso da Constituição, isso é possível? Não.
No caso da Constituição, isso também não é possível. Mas os fundamentos são outros. No âmbito constitucional, isso não é possível, não em razão do artigo 2º, parágrafo 3º, mas em razão de dois princípios. Princípio da segurança jurídica e princípio da estabilidade das relações sociais. Esse fluxo e refluxo de normas aqui causaria uma insegurança jurídica, causaria uma instabilidade nas relações sociais. Então, por isso que no âmbito constitucional também não se admite a repristinação tácita. Ela só será admitida se for expressa, ou seja, se a Constituição C expressamente disser que fica revogada a Constituição B e volta a ter vigência a Constituição A. Embora a repristinação tácita não seja admitida nem no âmbito infraconstitucional e nem no âmbito constitucional, nós temos no ordenamento jurídico brasileiro algumas situações em que ocorre o chamado efeito repristinatório tácito. Quais são essas situações? Nós vamos falar de duas. Depois a gente vai ver mais para frente, lá no intensivo 2, outras duas situações. Tá? Mas por enquanto vamos exemplificar com duas, que é o suficiente. Primeira delas, quando há uma decisão de mérito proferida no controle abstrato com efeito ex tunc. Então imagine a seguinte situação. Uma lei A foi aparentemente revogada por uma lei B. Essa lei B é objeto de uma ADI no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, nesta ADI, declara a inconstitucionalidade da lei B. Se esta lei é declarada inconstitucional com efeito ex tunc, que é o efeito retroativo, significa que a lei B é inconstitucional desde a sua origem. Ela já nasceu morta. E se ela já nasceu morta, ela não poderia ter revogado uma lei que era válida, que era constitucional. No caso, a lei A. Então, nessa hipótese, a lei B aparentemente revogou a lei A, mas depois se descobriu que ela era inconstitucional e que não poderia ter feito isso. Nesse caso, a lei A volta a ter vigência. Entenderam por que não é uma repristinação tácita e sim um efeito repristinatório tácito? Porque a lei B, ela não revogou efetivamente a lei A. Ela aparentemente havia revogado, mas como ela foi declarada inconstitucional desde a sua criação, uma lei inconstitucional não pode revogar uma lei válida. Logo, a lei válida volta a ser aplicada novamente. Esta é uma das hipóteses de efeito repristinatório tácito. Segunda hipótese, concessão de liminar em ADI. A Lei 9868 de 99 estabelece lá no seu artigo 11, parágrafo 2º, que a concessão de medida cautelar torna aplicável a legislação anterior, a caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Então, uma lei A é aparentemente revogada por uma lei B. Essa lei B é objeto de uma ADI no Supremo. E o Supremo, nesta ADI, concede uma medida cautelar, ou seja, concede uma liminar suspendendo a lei B. Se nessa liminar o Supremo não disser nada de maneira expressa em sentido contrário, automaticamente a legislação anterior se torna aplicável. No caso, a lei A. Para que não ocorra este efeito repristinatório, na decisão
de forma expressa, o Supremo tem que dizer, olha, fica suspensa a Lei B, mas não volta a ser aplicada a Lei A porque ela também, aparentemente, não é compatível com a Constituição. Se o Supremo não diz nada, automaticamente a Lei A restaura sua eficácia. Portanto, ocorre um efeito repristinatório tácito. E agora, para a gente finalizar nosso estudo de hoje, vamos falar da mutação constitucional. Tema muito cobrado nos concursos públicos. Caiu, por exemplo, na prova do TJ de Minas em 2012, TJ do Distrito Federal e Territórios em 2014 e 2015, TJ São Paulo em 2017, entre vários outros concursos. O que é a mutação constitucional? Mutação são processos informais de alteração do conteúdo da Constituição sem modificação de seu texto. Ou seja, a Constituição ela tem o seu conteúdo modificado, mas o texto permanece intacto. Isso se dá através de alguns processos informais. Quem inicialmente tratou desse tema foi o Laban e, posteriormente, o Jelinek, ele desenvolveu de uma forma mais ampla e técnica este assunto. A mutação constitucional, ela se contrapõe à reforma. Nós estudamos a reforma, vimos que ela tem limitações circunstanciais, limitações materiais e limitações formais. Essas limitações formais são formalidades para alteração do texto da Constituição. Então, na reforma, você tem processos formais de alteração da Constituição através de seu texto. Iniciativa do presidente, ou de pelo menos um terço dos membros da Câmara ou do Senado, quórum de 3/5, 2 turnos de votação, promulgação pelas mesas da Câmara e do Senado, ou seja, tem toda uma formalidade para alteração do texto da Constituição. Já na mutação constitucional, não. Na mutação constitucional, os processos são informais. Altera-se o conteúdo sem que o texto seja modificado. Isso só é possível porque texto e norma, como nós já falamos algumas vezes, não se confundem. A norma é o resultado da interpretação do texto. A norma é o produto da interpretação. Então, de um mesmo texto, eu posso extrair diferentes normas. A norma A, a norma B. E a mutação, ela pode se dar desta forma, através da interpretação. A interpretação é um dos mecanismos de mutação constitucional. Então, se o Supremo Tribunal Federal diz, olha, esse dispositivo deve ser interpretado da maneira A. O indivíduo ele só pode ser preso após decisão transitada em julgado. E aí depois vem o Supremo e diz, não, na verdade a presunção da inocência não exige o trânsito em julgado. Exige apenas uma decisão de segundo grau. A partir da decisão de segundo grau, já há o trânsito em julgado das questões fáticas, a pessoa pode ser presa. Então, nesse caso, houve uma mutação. E aí depois o Supremo mudou de novo o entendimento e passou a dizer que é necessário o trânsito em julgado. A interpretação é um dos mecanismos de mutação constitucional. O outro mecanismo é através de uma mudança nos costumes constitucionais. Como os costumes são normas constitucionais não escritas, essa mudança nos costumes é uma mudança no conteúdo da Constituição, através de processos informais, porque não existe nenhum procedimento formal para que um costume constitucional seja alterado, e não há alteração no texto,
porque o costume ele não é escrito. Então, o texto da Constituição permanece o mesmo. Portanto, os dois mecanismos de mutação constitucional são alteração dos costumes ou interpretação, que é o mais comum em sistemas de civil law como o nosso, em que a Constituição é extremamente prolixa, trata de todos os assuntos, sobra muito pouco para um costume constitucional. Veja uma abordagem do STF sobre esse tema. Caiu na prova, inclusive, da Defensoria Pública do Estado do Acre, em 2017. A questão dos processos informais de mutação constitucional e o papel do Poder Judiciário. A interpretação judicial como instrumento juridicamente idôneo de mudança informal da Constituição. A legitimidade da adequação, mediante interpretação do Poder Judiciário da própria Constituição da República, se e quando imperioso, compatibilizá-la mediante exegese atualizadora. Veja que é uma visão não interpretativista, se a gente for buscar lá no direito norte-americano, né, porque você está interpretando de forma a atualizar aquela norma, com as novas exigências, necessidades e transformações resultantes dos processos sociais, econômicos e políticos, que caracterizam, em seus múltiplos e complexos aspectos, a sociedade contemporânea. Então aqui o Supremo menciona a mutação constitucional através da interpretação. Quais são os pressupostos para que a mutação seja legítima? São dois pressupostos segundo o Canotilho. A mutação, ela deve observar o programa normativo, ou seja, ela deve observar os limites textuais, ela não pode ultrapassar os limites do texto e ela deve respeitar os princípios estruturantes. Ela não pode violar um princípio estruturante da Constituição, como, por exemplo, o princípio federativo, o princípio da separação de poderes, princípio democrático, são princípios estruturantes. A interpretação feita pelo Gilmar de mutação constitucional do artigo 52, inciso 10, a meu ver, ela não atende a estes pressupostos de legitimidade. Por quê? Extrapola o programa normativo, ou seja, vai além dos limites textuais da Constituição e atinge um princípio estruturante, que é o princípio da separação de poderes, porque retira uma competência do Senado e passa para o Supremo. Portanto, esses pressupostos de legitimidade, a meu ver, não estão atendidos quando ele propõe essa mutação constitucional. Diferentemente desta outra hipótese em que houve uma mutação constitucional na jurisprudência do Supremo em relação ao dispositivo que consagra o princípio da individualização da pena, o artigo 5º, inciso 46. Nova inteligência do princípio da individualização da pena. O que significa isso? Nova interpretação dada ao artigo 5º, inciso 46. Em evolução jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072, de 90, que é a Lei de Crimes Hediondos. Esse dispositivo é aquele que vedava a progressão do regime em abstrato. O Supremo, inicialmente, havia declarado constitucional esse dispositivo. Num segundo momento, no julgamento desse habeas corpus 82959, o Supremo passou a conferir uma nova interpretação ao artigo 5º, inciso 46, e a partir desta nova interpretação, este dispositivo foi considerado inconstitucional. Então aqui nós tivemos um exemplo típico de mutação constitucional. Assim como aconteceu com a questão da prisão somente após o trânsito em julgado, em que houve várias mutações, né? Porque o Supremo foi,
Voltou, foi, voltou de novo. Beleza? Aqui nós finalizamos a nossa aula de hoje. Próxima aula a gente começa o estudo de controle de constitucionalidade. Então venham animados porque é um tema extremamente importante. Grande abraço a todos e até a próxima.